Fala, Águias! Boa tarde, tudo bom? Então, tenho uma pergunta aí que fizeram aí no Tire Suas Dúvidas, né? Que agora eu criei pra gente poder conversar e eu poder esclarecer. E o pessoal tá votando também na modalidade que eles preferem, a maioria tá preferindo no vídeo, então eu vou fazer vídeo para poder esclarecer as dúvidas que vocês tiverem aí no grupo, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de uma galera, né? Então vamos lá, pode ser a dúvida de mais gente aqui. Então a pergunta aí é, né, lidar com pessoas difíceis, a empresa não deixa mandar embora, a não ser que seja por justa causa. Como proceder? Primeiramente, eu queria dizer para vocês que a gente tem, hoje eu vou disponibilizar a primeira aula da Masterclass sobre o mercado mais produtivo e todo mundo escolheu processos. Mas vocês vão ver que as perguntas que as pessoas me fazem estão muito mais atreladas a gente e cultura do que a processo, né? E o processo é que acaba dando solução para as demandas de pessoas e também de cultura, tá? Mas vamos analisar essa pergunta aqui em cima, no caso que um Águia perguntou, para que a gente possa evoluir juntos, que, né, de repente tem gente que tem um problema contrário, né? E isso eu vou te explicar agora. Por exemplo, qual que é a sacada dessa pergunta, para a resposta dessa pergunta? Primeiro a gente tem que entender que é um problema cultural, né? Primeiro desafio é a gente entender isso. Tem empresas que o dono, né, e a cultura é isso, é a forma como o dono toma decisões. Tem culturas que o dono não se importa muito, né, não gosta de ter gente ruim na equipe e quer mandar embora, né? Qual que é o impacto disso na cultura? Você mandar gente ruim embora, né, sem você ter o devido processo disciplinar, acaba ocasionando que quando a pessoa quer sair, ela começa a fazer corpo mole porque ela sabe que a empresa manda embora quando o cara não está produzindo, né? Isso acaba onerando a empresa. Se o cara tiver muito tempo de empresa, né, fica caro mandar embora, né? Então tem empresas que, pensando nisso, para poder moralizar a gestão, ela cria uma trava e ela fala: cara, você só vai poder mandar embora se for por justa causa. E se for por justa causa, aí vai ter que entrar processo, né? Se for sem justa causa, também tem que ter processo. Só que são processos mais voltados para você poder guiar as pessoas, poder direcionar, né? Para poder também não flexibilizar muito. E tem várias culturas. Tem a cultura do acordo, tem a cultura do cara não aguentar, manda embora, sabe? E tem essa cultura da justa causa, né? O problema da cultura da justa causa é que ela engessa muito a gestão do gerente, né? O gerente às vezes quer tirar o cara, quer fazer um acordo e ele acaba ficando amarrado. Qual que é o processo para você lidar com isso, tá? Você que me perguntou isso, né? A gente já trocou uma ideia, mas qual que é o processo para você poder lidar com isso? Primeiro, você precisa se adequar à cultura, afinal de contas, né, quem define a rota da empresa é o dono, né? Então, se ele definiu que a estratégia da empresa dele vai ser essa, a gente precisa primeiro entender quais são os passos para a gente poder aderir a essa cultura. O primeiro passo é ter um recrutamento e seleção inteligente, né? Onde você seja bastante claro com a pessoa que está entrando, deixar bem claras as regras da empresa, quais os comportamentos que você espera dela, deixar bem claro qual que é a atuação da empresa no caso de indisciplina ou de não observância das regras da empresa, para que fique bem claro, já no onboard, que é a parte de integração do colaborador, que fique bem claro quais são as regras do jogo, né? Para que o cara saiba o que pode acontecer com ele caso ele tenha um comportamento ruim, tá? E o recrutamento e seleção também tem que ter processo, né? Você precisa ter fases no recrutamento e seleção. Tem gente que não tem. Fulano, e aí? Tem um cara para indicar. Aí já traz o cara para trabalhar, experimenta, faz um teste com ele, paga o dia para ele ali, sabe? É um negócio meio empurrado. Aí tudo que é fácil, vai fácil, né, cara? Se é fácil entrar, é fácil sair, né? Então eu preciso ter processo de recrutamento e preciso ter processo de integração para a entrada desse cara, dando clareza para ele sobre as regras da empresa. Também tem a parte jurídica. Para eu poder mandar embora por justa causa, eu tenho que ter processos disciplinares muito bem desenhados, né? Porque senão o cara pode tentar fazer uma reversão da justa causa e dar um problema jurídico para a empresa também, né? Então eu preciso entender o passo a passo. Por que eu tenho que ter o onboard aqui, a parte de integração? Porque na integração eu vou entregar para o colaborador um manual de regras, de direitos, deveres, onde ele vai assinar dizendo assim: declaro para os devidos fins que recebi um manual de
comportamento e ética, com as regras, os direitos, os deveres que eu devo cumprir, né? Por quê? A parte jurídica, para eu poder mandar embora por justa causa, eu preciso documentar, eu preciso ter advertência, preciso ter suspensão, eu preciso ter os documentos. Só que se eu não tiver uma declaração de que eu avisei, eu entreguei as regras da empresa para o colaborador, ele pode reverter a justa causa dizendo que não sabia, que desconhecia as regras, né? Então isso é ruim para a gente, se não tiver. Ao mesmo tempo também, eu acabo, se eu não tomar cuidado, eu acabo tornando a empresa uma fábrica de advertência, né? E acabo não tendo, né, o que pode acontecer é isso, eu dar advertência e suspensão para todo mundo e não entrar em ação. Então, se você procede a advertência, procede a suspensão, mas não age, você também vai banalizar esse processo, é melhor nem ter, tá? Então, se for para ter, é para chegar até o final, tá? Qual que é a sacada que eu vejo desse processo de advertência e suspensão? A gente até trata a parte da advertência verbal, a gente não chama de advertência verbal, a gente chama de orientação, tá? Por quê? O colaborador, ele tem na cabeça que quando ele está recebendo uma advertência, ele está sendo punido, né? Enquanto isso, né, a justiça trabalhista, né, os advogados trabalhistas entendem muito bem disso, né, na minha parte é mais de gestão, entende que a advertência e a suspensão é uma tentativa da empresa, de forma documentada, de provar que tentou usar pedagogia, de que tentou ensinar, né? Então, quando você está lá numa reversão, por exemplo, de justa causa, o juiz vai perguntar para você: você avisou o colaborador, você entregou um documento para ele avisando as regras, você tem esse documento para provar que você avisou para ele que tinha regras? Sim. Tá. Você tem documentos provando que você tentou ensinar ele, que é advertência e suspensão? Tenho. Então, se você tiver documentado, a chance de te dar um problema jurídico, da reversão da justa causa se acontecer, é muito grande se você não tiver os documentos, tá? Então, a parte de advertência e suspensão, elas têm caráter pedagógico, é ensinar. Mas se você não agir, ficar aplicando e não agir, também vai virar uma fábrica, uma indústria, e ninguém fala: não, advertência não dá nada não. Então também ficar dando por dar também não adianta, tá? Porque o objetivo das advertências e suspensões é moralizar. E quando você dá a justa causa, você está concluindo o que você prometeu lá no recrutamento e seleção. Ó, aqui se você faz tal coisa, tem um passo a passo, pode chegar numa justa causa. Isso é igual filho. Se você chega para o filho e fala assim: cara, olha só, se você não parar de fazer isso, eu vou te botar de castigo, e você não coloca, ele fica sem vergonha. E colaborador é o mesmo jeito. Então, se você promete lá no recrutamento e seleção que vai ter um comportamento disciplinar e não age, você, de certa forma, vai estar criando uma equipe também um pouco indisciplinada do mesmo jeito, não adianta. E um dos caminhos que eu vejo para você poder guiar a sua equipe de forma saudável é você ter um histórico, né? Logicamente, o histórico vai ajudar a gente a ter uma noção de quem é quem, com quem que eu posso contar, com quem que eu não posso, né? Você tem as etapas ali, a gente tem um manual de responsabilização, e o manual de responsabilização tem o passo a passo, as etapas, né? Pô, que passo que o cara tá? Ah, ele já tomou uma advertência para usar celular, ele já tomou 3 advertências para usar celular, agora é a suspensão. Então eu preciso ter um histórico organizado para eu poder provocar a pedagogia. Não adianta dar advertência. Aí o cara tem 70 advertências lá pelo mesmo motivo, mas, pô, não foi feito nada. O cara já sabe que não vai acontecer nada com ele, sabe? Então eu preciso, se a cultura da sua empresa for a de justa causa, eu preciso entrar no jogo, mas eu preciso entrar no jogo da forma correta, tá? Eu preciso entrar no jogo documentado e organizado, tá? Então, se sua cultura for outra, aí você vai ter que ter outra estratégia. Mas no caso aqui da justa causa, o seu caminho vai ser esse. Você vai ter que aderir ao processo, aderir à cultura, que é a justa causa, mas começar o processo lá no recrutamento e seleção, do jeito que eu ensinei aqui para vocês, para que possa consolidar lá na frente o resultado da ideia, que a intenção do dono é ter uma empresa disciplinada. A cultura dele é essa: eu vou implementar a justa causa com o intuito de ter uma empresa disciplinada, tá? É a visão dele, tá? Por isso que é a cultura, por isso que a cultura é tão importante e tão impactante também, para que a gente possa evoluir. Espero que tire suas dúvidas aqui no Gerente Águia, posso ter te ajudado. Se você tiver mais alguma dúvida com relação a isso, me pergunta em inbox, que eu vou ter prazer de fazer um vídeo para responder para você. Beleza? Tamo junto, vamos voar.